Paz, irmãos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Irmãos, assim como o Jeff falou, para mim ficou muito claro que essa passagem foi liberada pelo Espírito Santo. Porque peço que vocês abram em Apocalipse 3, 14 e 16. Houve-me a dúvida, mas Apocalipse, Senhor, aí veio a confirmação, mas é o Teu Espírito, né? O Teu Espírito que liberou, então é Ele que testifica. O tema dessa mensagem, dessa pregação, é o termômetro da salvação. Eu vou ler, todos acharam? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Peço que curve suas frontes. Vamos orar? Sim, Jesus, eu te peço, Pai, que assim como liberou o Espírito Santo essa palavra, que não é em vão, se o Senhor liberou, é para nós, é para o corpo, Senhor, que nós possamos compreender, que o Senhor venha me usar, Senhor, para que nós possamos entender sobre a amplitude, Senhor, dessa palavra, Jesus, sobre a amplitude, Senhor, dessa mornidão, Jesus, que nós não vivamos isso, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que os meus irmãos possam compreender aquilo que o Senhor testificou em meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a temperatura, termômetro da salvação. A temperatura citada aqui, né, por João, quente e frio. Eu vejo que a temperatura quente e frio, elas podem ser levadas aos seus extremos. E nós, homens, quando nós olhamos a amplitude das temperaturas e os seus extremos, como o quente e o frio, ela não é agradável ao nosso âmbito humano. Porque tanto você quanto eu, quando a gente tem um choque de temperatura, quando a gente alcança algo numa temperatura muito quente, não é agradável a nós. E também não é agradável uma temperatura muito fria. E o Espírito Santo me ministrou muito sobre isso, que aos nossos olhos humanos, a temperatura muito quente, muito fria, não é agradável, e que a mornidão, por sua vez, ela é muito ampla. E para nós, homens, a mornidão, ela é muito mais agradável. Ela nos faz, carnalmente, nos sentirmos melhor, a mornidão. Coloque no teu pensamento, trazendo isso para um dia a dia. Vamos tomar um banho. Pense você em tomar um banho no inverno a 0 graus. Né? Ao nosso corpo não se tornará agradável. E da mesma maneira, a gente tomar um banho a 100 graus. Agora, quando a gente regula o nosso chuveiro numa temperatura ambiente, numa temperatura aí de 35, 36, de 20 a 40, sei lá, aí a gente vai ter uma amplitude de temperatura agradável. Eu percebo também que a mornidão, trazendo para o nosso espiritual, a sua amplitude, ela é muito grande. Porque no nosso dia a dia, a gente percebe que por vários momentos a gente às vezes nos sente assim, nos sente morno,
porque o dia a dia, a correria, a rotina, o curso do mundo nos leva a isso, nos leva à mornidão. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus não é o curso do mundo, que é essa amplitude que a gente vive hoje. O tudo posso, o tudo quero, o que eu quiser pode ser feito, o que o mundo faz eu posso fazer. Não, a gente deve ser quente. Por que quente? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o frio, mas a temperatura da nossa fé, qual é a temperatura da fé que nós estamos professando hoje? Qual é a temperatura que eu me encontro hoje espiritualmente? O fogo, ele representa o Espírito Santo. O fogo que aquece, o fogo que nos mantém aquecidos. O Espírito Santo é aquele que queima em nós, é a chama que nos mantém aceso. Em Salmos 12:6 diz: as palavras do Senhor são puras, como prata refinada, em forno de barro, purificada 7 vezes. Essa é a verdadeira palavra. É aquela que o fogo, esse mesmo fogo que aquece você e eu, purifica. O verdadeiro evangelho, ele é purificado no fogo que aquece. Nesse fogo, nesse mesmo fogo que, como diz em Lucas 8,16, essa candeia que diz em Lucas 8,16, é essa mesma candeia que o fogo acendeu. O mesmo fogo que há em mim e em você. O mesmo fogo que desceu lá em Pentecostes. O mesmo fogo do Espírito Santo que habitou nos discípulos. Esse é o mesmo fogo que faz nós sermos candeias para o mundo, candeias no mundo. Esse fogo do Espírito Santo que nos aquece, ele nos faz tochas. Eu achei interessante isso que o Espírito Santo liberou, porque uma candeia, ela me parece assim, um pouco mais difícil de eu transmitir esse fogo, porque eu preciso incendiar ela. Não sei se vocês conhecem um lampião, por exemplo. Eu imagino uma candeia e um lampião, que é o que eu conheço. Mas nós somos tochas de fogo no mundo, aonde a gente consegue, através da palavra que nos toca, vocês e eu, todos fomos tocados pelo fogo do Espírito Santo. Todos nós fomos incendiados. A nossa tocha, ela foi tocada por alguém. Alguém que estava com esse fogo do Espírito Santo conseguiu nos transmitir. E hoje a gente está aquecido, a gente está quente. Nós não somos vomitados, porque nós somos quentes. Eu creio nisso. Eu creio numa igreja que queima, uma igreja que está quente, que ferve. Mas e aí, irmãos? E o frio, a qual a passagem relata? Eu vejo que a gente pode interpretar o frio da passagem de algumas maneiras. Da forma que o Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo me revelou o frio como aquele que não conhece a palavra, aquele que não recebeu a palavra. Eu fui muito frio por muito tempo. Eu fui frio por muito tempo. Por mais que eu buscava Jesus em tudo que era tipo de coisa, mas nunca tinha sido me apresentado a palavra de Deus. Eu falei o dia que eu fui no evangelismo que eu gostaria de ter sido evangelizado. E eu nunca fui evangelizado. Depois disso eu tive até um irmão que me falou que ele já tinha vindo para me evangelizar e ele não me evangelizou. E depois acabou que um membro da família fez isso, né? E glória a Deus. Mas eu já fui essa pessoa que não tinha sido tocada, que não tinha experimentado o sabor, o amor de Jesus Cristo. E eu vejo aqui
que quando Jesus fala, né, que não vomitaria o frio, quem sabe seja essa pessoa. Entenda você como o Espírito Santo ministrar no teu coração, mas quem sabe seja essa pessoa que ainda ela não foi tocada por ninguém. E aí entra eu e você. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos discipular. Nós estamos aqui comissionados a isso. Nós não podemos aceitar que o mundo lá fora seja frio. Nós não podemos aceitar que o mundo lá fora não receba essa oportunidade de receber a palavra de Deus. E nós temos esse comissionamento. Nós precisamos ir e fazer o que Jesus nos mandou. Porém, e o morno? O morno, esse que foi vomitado, rejeitado, eu vejo esse como aquele que não infrói nem contribui. Ele está ali, né? Eu vejo o morno como aquele que, ao tocar no quente e ao tocar no frio, a sua temperatura não influencia, não muda em nada, porque ele é um descrente. Não sei se você me compreende, mas ele já creu em Jesus Cristo. Ele sabe, ele conheceu a palavra de Deus, mas hoje ele esfriou. Ele está perdido no pecado, ele virou um religioso, né? Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento que eu, mas quem sabe esse morno possa ter sido, ou possa ser você e eu nesse momento. A gente precisa entender que nós precisamos ser o quente, porque o morno, ao tocar no quente e no frio, ele pode alterar a temperatura, mas ele vai transformar aquele frio e aquele morno, aquele frio e aquele quente em outro morno. Ele não vai transformar aquela pessoa numa pessoa quente. E aquele frio que nunca conheceu a palavra, ele vai vir a conhecer, mas é o falso evangelho. Ele nunca se tornará um quente, ele nunca se tornará um fervoroso, porque a palavra que foi liberada sobre ele não é a palavra de Deus. É uma palavra enganosa. Não é o evangelho do reino. Então a gente precisa ser fervoroso, não o morno que vai amornar. Que não falemos então, vamos nos consertar para depois evangelizar. Acho que aqui entre nós, eu tenho certeza, quando o Senhor me liberou essa palavra, eu penso que foi em específico para nós da teologia, porque nós não temos mais como ser nércios na palavra. Você e eu não temos mais como ser frios. Nós só temos duas opções, ou nós somos quentes ou nós somos mornos. Porque a palavra já nos foi liberada. Nós somos alcançados por Deus. E agora, o que a gente vai fazer? Em Romanos 12:11 diz: não sejeis vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Nós precisamos ter lenha para queimar, irmãos. Nós precisamos buscar na palavra, na intimidade, que nós possamos um com o outro buscar esse calor, esse fogo do Espírito Santo. Nós não podemos apagar, nós não podemos deixar o outro morno, e sim aquecê-lo. Peço que se coloquem de pé, irmãos. Feche seus olhos, irmãos. Sim, irmão, você que assim como eu recebeu a palavra do Senhor, irmão, mas que nesse momento de repente se encontra num estado de mornidão, ou você, irmão, que se encontra no estado de fervor, eu peço que ore, Senhor, que esses irmãos possam compartilhar desse fogo do Espírito Santo, Senhor. Sim, Senhor,
Eu te peço, Senhor, que libere, Espírito Santo, sobre os meus irmãos que não se encontram, Pai, no fervor do Espírito, que eles possam te encontrar, Senhor, e que essa chama, Senhor, que aquece, Pai, o coração desse irmão, possa aquecer também do irmão que está morno, Senhor, que possa aquecer também aquele irmão que está lá fora, Senhor, que ainda não recebeu, Pai, a Tua palavra, Pai, que possamos queimar, ser fervorosos, gerarmos, Senhor, fogo, Senhor, que essa cidade possa ver, Senhor, que ela possa ser acesa, que ela possa ser aquecida, Pai, e em nome de Jesus, Senhor, possamos cumprir a Tua obra, Jesus, o Teu comissionamento, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos.